Tudo bem, pessoal? De volta aqui no canal do Sr. Mani na noite dessa segunda-feira para falar sobre o broxante, empate do Santos contra o Cuiabá na Vila Belmiro. Nossa, que coisa, foi um anticlímax, né? A gente sabia de antemão que jogar contra o Cuiabá não é fácil, né? A campanha do time mato-grossense fora de casa é muito interessante. Tem 7 vitórias. É a 6ª melhor campanha do Campeonato Brasileiro quando ele viaja e vai jogar fora dos seus domínios. Mas mesmo assim o torcedor do Santos, depois de o Santos ter vencido o Flamengo em Brasília, ter empatado com o Corinthians no Itaquerão, o torcedor do Santos esperava que o Santos pudesse confirmar essa boa fase e carimbar 3 pontos, e o que o levaria nesse momento para 40 pontos. E aí mais uns 3 pontos, 4, no máximo o Santos escaparia desse fantasma do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mas infelizmente o Santos jogou muito mal, muito mal. Isso é o que mais chateou, o que mais frustrou o torcedor santista. A qualidade do futebol apresentado. Mas gente, não se esqueça, hein? Se inscreva aqui no canal do Sr. Mani, tá? Se inscrevam, deem seu like, acione o sininho para ficar sabendo quando é que eu solto um novo vídeo. Eu sinceramente, eu fico aqui numa situação de... engraçado, eu estava observando, toda vez que o Santos tem a possibilidade de deixar o Corinthians para trás no Campeonato Brasileiro, ele fracassa. Incrível como esse fantasma do Corinthians atormenta o Santos, né? Era só vencer o jogo de hoje e o Santos passar na frente do Corinthians. Era só vencer. Já teve em 2 ocasiões anteriormente, de cabeça agora eu não vou lembrar, o Santos também tinha essa possibilidade. Em ganhando o jogo, em casa, na Vila Belmiro, passaria o Corinthians, deixaria o Corinthians para trás. Mas não é o que ele faz. Impressionante. Esse fantasma do Corinthians, de fato, incomoda bastante o Santos. Persegue o Santos. O Santos está nesse momento na 14ª colocação, com 38 pontos. O Corinthians está na 13ª, com 40. Mais 2 pontinhos de vitória, o Santos iria aos mesmos 40 pontos do Corinthians. Só que ele faria com 11 vitórias e o Corinthians com 9. E o Santos deixa escapar uma ótima oportunidade, repito, mesmo sabendo que o Cuiabá tem uma equipe muito interessante quando joga fora de casa. Mas o que chateou bastante o torcedor do Santos, claro, foi o futebol apresentado pelo time. Que coisinha ridícula. Horrível. Depois de um grande jogo contra o Flamengo, depois de reagir logo após sofrer o gol contra o Corinthians, você esperava alguma coisa melhor, né? Lucas Lima, meu Deus do céu, que coisa impressionante. Não jogou absolutamente nada. Mendonça, que coisa ridícula. Mais um futebol patético desse jogador que, sinceramente, eu esperava bastante dele quando o Santos o contratou, pela campanha que ele fez no Ceará no ano passado, e sendo artilheiro do time, etc e tal, mas... mal, muito mal. Até o Jean Lucas, que é um jogador que mantém uma certa regularidade, desta vez esteve apagadíssimo. O Soteldo foi quem procurou alguma coisa, especialmente no primeiro tempo, quando ele estava jogando pelo meio. E eu achei que ele estava jogando melhor pelo meio do que aberto. Por quê? Jogando aberto, não sei se vocês perceberam, toda vez que ele pegava a bola, 3 jogadores fechavam. E ele não tinha para onde ir. Quando ele pegava a bola no meio campo, a marcação não triplicava. Não triplicava, até porque não há necessidade. E é um perigo isso acontecer. Agora, quando você está no canto, você fecha em 3 ali, o jogador fica encurralado. Ele fica encurralado. Então, o Soteldo, que fez o primeiro tempo até que razoável, no segundo tempo sumiu. E aí foi substituído para entrar o Furque. E aquele lado esquerdo do Santos ficou abandonado como... era o lado direito no primeiro tempo, quando o João Lucas, que também é um jogador fraquíssimo, ele não tinha com quem dialogar, porque o Santos não tinha ninguém ali. O jogador, teoricamente, que teria que ficar ali era o Lucas Lima, só que ele ia muito para o meio. E o João Lucas ficava muito sozinho e pouco produzia. Com a saída do Soteldo, o Kevson, naquela altura do campeonato, já cansado, pouco pôde fazer. E o Santos perdeu o lado esquerdo do ataque dele. E ficou atacando pelas beiradas só quando ia pelo lado direito, com o Max Silveira e o Caissara. Meu Deus. E o Santos quase tomou um gol por conta de uma falha do Caissara. Realmente, eu não consigo entender com a preferência do Marcelo Fernandes
por Caiçara, João Lucas, quando ele tem um jogador que tem muito mais qualidade técnica no banco de reservas dele, que é o Gabriel Inocêncio. Sinceramente, eu não consigo entender. Mas, enfim, o treinador é que tem a batuta em mão, né? Tem a faca e o queijo na mão, ele treina os jogadores. Vai ver que o Inocêncio não tem treinado bem, tem se mostrado apático, abatido com o banco, etc e tal, e não esteja rendendo e por isso não entra em campo. Mas, sinceramente, gente, Caiçara, meu Deus do céu, João Lucas, pelo amor de Deus, ainda bem que o Braga vai voltar no jogo da próxima quinta-feira contra o Goiás, em Goiânia. O Goiás que ganhou do Coritiba fora de casa, hein? Goiás que nesse momento tem 35 pontos e que se vencer o Santos, ele iguala o Santos na pontuação, mas ele ficaria com uma vitória a menos. O Santos tem 10, ele iria a 9. Mesmo assim, ele iguala e o Santos continua nessa situação desesperadora. Porque nesse momento, embora esteja na 14ª colocação e tenha entre ele e o primeiro time da zona de rebaixamento, o Bahia e o Vasco, aí aparece o Cruzeiro em 17º, o Santos tem um ponto a mais do que do time que está, o primeiro time que está na zona de rebaixamento, que é o Cruzeiro, que tem 37. Isso porque o Vasco venceu o Botafogo. Tinha 34, bateu o Botafogo e pulou para 37 também. Então, gente, a vantagem que era boa, chegou até a ser de 4 pontos em relação à zona de rebaixamento, nesse momento está apenas em 1 ponto. E olha, a situação do Santos é complicada, hein? Vocês viram os próximos jogos? Quinta-feira contra o Goiás, lá em Goiânia. Não é fácil ganhar do Goiás lá. Não é fácil. Depois recebe o São Paulo na Vila Belmiro. É um clássico. Depois vai ao Rio de Janeiro jogar contra o Botafogo. Tá desesperado. Tá caindo pelas tabelas. Caindo. Tem que aproveitar e ganhar. Mas vocês confiam que esse time possa vencer? Um Botafogo fora de casa? Se jogar o que jogou contra o Flamengo, eu acredito. Acredito que ganha do Goiás, acredito que ganha do São Paulo, acredito que ganha do Botafogo. Agora, se jogar o que jogou hoje, sinceramente, não dá para esperar muita coisa. Não dá para entender como é que esse time pode cair tanto de produção de um jogo para outro. Ah, tá cansado? Todo mundo tá cansado. Todo mundo tá jogando de quarta no domingo, quarta no domingo, quarta no domingo. Todo mundo tá cansado. Ah, o elenco é curto. Não é tão curto assim, não. Não é tão curto assim, não. Ah, o elenco é ruim. Ah, eu concordo. Curto não é. Curto não é. Entendeu? Então, gente, é isso. Um empate frustrante, broxante, que deixa o torcedor do Santos bastante chateado na noite dessa segunda-feira. Se o Santos tivesse vencido, pularia para 40 pontos e volta a dizer, com mais 3 ou 4 pontos, no máximo, ele escaparia do rebaixamento. Agora, ele vai ter que brigar por uns 5, 6, 7 pontos. Tudo porque não conseguiu passar pelo Cuiabá. Não pela fragilidade do adversário, volto a dizer, Cuiabá não é fraco, mas pela sua incompetência. Jogadores incompetentes em campo e o técnico Marcelo Fernandes muito mal na escalação do time e nas mudanças que ele fez, saindo jogando com Mendonça, sabe? Depois ele tira o Soteldo. Gente, não se tira o Soteldo do jogo. É a única coisa, é o único brilho que o Santos tem num time tão opaco como essa equipe do Santos. Ele pegou e tirou o Soteldo. E o Soteldo saiu bravo, com razão. Eu também ficaria. Mas enfim, é uma noite para se esquecer. Ainda bem que não perdeu. E depois de 21 ou 22 jogos, o Santos não sofre gol. Mas também não fez. Se ele faz 2 e sofre 1, ganhava de 2-1. Seriam 3 pontos. Ah, não sofreu gol. Esse também não fez, ganhou 1 ponto só jogando em casa. Enfim, a gente vai se falando, tá bom? Valeu.